Bem-vindo, pessoal, ao Comente Podcast. Eu sou o Guilherme Ojeda. E Thiago Marconi. E hoje nós iremos falar do que, Marconi? Olha, assuntos diversos passam aí pela nossa cabeça no dia a dia, né? A gente tem várias demandas e muitas coisas acabam até se tornando desafios, né? E a gente tem procurado explorar assuntos que possa contribuir muito, não só para o nosso desenvolvimento, mas com o desenvolvimento de quem está nos ouvindo. A gente sabe que é uma seara muito ampla e que hoje a gente não está nem olhando para a questão da concorrência, né, Gui? A gente sabe, acompanha, enaltece o trabalho de muitas pessoas, tem muito conteúdo bom, né? Pega aí os sócios, você pega os Primocast, você tem tantos assuntos aí entrelaçados de grandes profissionais, de grandes especialistas, influencers, e tudo isso só nos ajuda a querer também contribuir com a nossa parte, trazer a nossa experiência. Eu acho que esse é o fundamento. E praticamente essa vontade de querer compartilhar é que nos fez nascer com esse projeto. E hoje o nosso tema é um tema que ele pode ser muito distante para algumas pessoas, mas que vale a pena a provocação. Quando eu devo decidir por empreender ou por investir? É uma questão assim muito relacional, que às vezes é colocada na nossa vida por uma imposição circunstancial, uma pandemia, uma morte, uma herança, mas e quando você se planeja? Qual caminho eu devo percorrer? Qual decisão eu devo tomar? Eu devo empreender nesse momento ou eu devo investir? Esse vai ser o nosso tema, Gui, é com você, hein? Que pode ser distante para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que a partir do momento que ela concluir esse podcast nosso, ela vai olhar que ela tá mais perto do que parece. Porque aqui nós iremos descobrir que a gente pode investir, sim, com pouco, e esse pouco a longo prazo vai se tornar muito, né? Comentar também sobre diferentes perfis, porque dependendo da pessoa, ela não tem o perfil de investidor. Logo, ela sofre com as oscilações do mercado. O mercado, isso não é para ela. E tem, lógico, tem aquela outra pessoa que tem um outro perfil, que já é um perfil mais arrojado. Tanto que para você até mesmo preencher ou para você fazer o seu cadastro numa plataforma de investimento, você tem um formulário que vai definir qual é o seu tipo de perfil, né? Perfeito. Toda relação, né, do investidor dentro do mercado de capitais, quem está tendo o primeiro contato ali com a corretora, importante também falar disso, que como que eu acesso o mercado de capitais? O que é o mercado de capitais? Existem muitos medos, né? Todo cliente que me procura, ele já veio ali fazendo as suas pesquisas. Eu até estou tendo alguns desafios ultimamente e vai tendo sempre experiências novas, Gui, mesmo depois de ter já uma carteira aí com mais de 40 clientes, eu vejo o meu contato com novas experiências, tipo aquele cliente que começou a abrir conta em várias corretoras, ele tem conta em 10 corretoras, e aí ele colocou R$100 em cada uma, achando que isso vai ser diluindo o risco dele. Ele acha que está diluindo o risco, ele chama isso de diversificar. E aí ele tem R$100 em cada corretora, né, para ver qual que é a bola da vez. Então, essa relação, né, com o empreendedorismo, e você pegar o teu dinheiro, investir lá num carrinho de cachorro-quente, que seja, é uma decisão que tem que partir de alguns princípios, né? Onde você se desafia, primeiramente, para conhecer. Você tem que ter um conhecimento. O caminho que você pode tomar como atalho é o caminho do conhecimento que alguém já tem e vai compartilhar desse conhecimento com você e te levar mais rápido para um esclarecimento. Eu acho que é a forma mais hábil, mais inteligente de você acelerar esse processo. Imagina, eu peguei um cliente esses dias, Gui, que ele recebeu uma herança, falou: Marconi, eu passei a pandemia toda com a minha herança boa parte do tempo em casa e depois eu decidi colocar numa poupança. Só agora que eu acabei ouvindo de você, ouvindo que você existia, porque uma pessoa em comum
é atendida por ti e essa pessoa me indicou você e agora a gente está junto. Então, assim, você precisa ser curioso e buscar essas pessoas, né? Eu acho que esse é um caminho muito importante inicialmente. O nosso tema seria quando empreender e quando investir. Lógico, é de suma importância você ter o conhecimento de onde fazer isso, né? Mas aí eu acho que antes mesmo de você buscar o conhecimento das opções, você precisa entender qual é o seu perfil, para você não sofrer nessa sua jornada ou caminhada de investimentos. Então a gente entende que existem 3 tipos de perfis. E aí você me corrija se eu estiver errado, né? Nós temos o perfil conservador, que é aquela pessoa que tem receio de arriscar, né, aversão ao risco. Tem aquele perfil moderado e tem aquele perfil arrojado. Arrojado é aquela pessoa que ela está mais suscetível ao risco porque ela enxerga um retorno maior. Então a possibilidade de retorno é maior, consequentemente o risco também. Isso é relativo. Eu não enxergo que é contrário, né? Adverso. Faz sentido? Totalmente, Gui. A única ponderação que eu faço, porque isso não foi definido pelo acaso, né? Existe uma regulamentação do mercado, né? A Anbima mesmo é um desses órgãos. A Anbima, ela regula, ela faz toda uma atuação dentro do mercado de capitais que visa trazer uma proteção para o investidor, trazer ali, vamos dizer, o olhar de uma instituição que quer, vamos dizer assim, não só proteger, mas instruir essa relação entre a instituição financeira, que seja lá um banco ou uma gestora, né, que a gente chama também de corretora, que é uma administradora ali de produtos, né, com o investidor que está lá na ponta. Então ela classifica esses perfis. Mas o que eu tenho visto na prática, né, e eu peço até licença para utilizar do exemplo quando a gente se conectou. A gente tinha um trabalho árduo, primeiro para eu conseguir implementar a minha estratégia dentro de um planejamento para alguém que já vinha investindo, né? E você teve total abertura comigo de realmente abrir as tuas informações, permitir eu acessar os seus dados e te orientar dentro de um caminho para a gente mudar muitas coisas, né? Eu peguei um cliente esses dias que ele já vinha testando, igual esse que eu falei que tem 10 corretoras, pulverizado, né? Diversificado, é pulverizado. O perfil dele seria um perfil conservador porque ele tem medo de perder dinheiro, mas ele comprou o IBR, uma empresa que está em risco judicial, que uma dívida quase que insolvente, né? Então a pessoa está exposta por uma falta de conhecimento, ela compra errado, ela investe em lugar errado. Então você precisa avaliar, porque a questão do perfil, hoje eu faço uma entrevista onde eu faço perguntas muito mais profundas, né? Eu acabo entendendo ali como que é a tua relação, investidor, com o uso do cartão de crédito. Qual a tua visão quando sobra dinheiro? Como que está a tua gestão financeira pessoal para o consumo do que é utilidade no teu dia a dia e o que é supérfluo. Então eu vou fazendo várias perguntas que do lado mais psicológico do comportamento, eu já entendo que você é um cara que deveria ser de um perfil conservador, mas você é um arrojado inconsequente. Você entende? Sim. Será que eu consegui responder a pergunta, Gui? Não, conseguiu sim. Eu tenho certeza que esse rapaz que comprou o IBR, ele acabou agindo dessa forma sem buscar informação. Então talvez ele deve ter visto alguém que fez, mas não mensurou o risco e acreditou que teria uma grande oportunidade de ganho. Só que se a gente for puxar o histórico, e aí você pode falar melhor do que eu, não tem ganho nenhum, né? Né, a gente está falando aqui, todas as empresas que a gente possa citar, não é uma questão de nem olhando para o lado da recomendação e nem do lado de você desprezar. Eu vou sempre olhar pelo lado econômico, financeiro, onde eu faço uma avaliação sustentável do negócio. Porque o que a gente precisa entender dentro do mercado de capitais, que as pessoas não raciocinam isso, o especulador versus o investidor. Nós temos aí hoje, fazendo uma pesquisa bem prévia assim, quantos investidores em bolsa nós temos? Nós temos hoje, cara,
chega ali bizarramente em torno de 3%, né, em renda variável, muito baixo. A gente olha qualquer país desenvolvido aí, pegar os Estados Unidos, né, uma referência potência, você tem mais de 70% da população, Brasil em 3%, vem crescendo muito ali os fundos imobiliários, o investimento em fundos. Então essa relação investidor qualificado, né, e eu quero usar essa palavra, até me perdoem aí os assessores de investimento, aí, os certificados em Ancor, mas quando eu falo o qualificado no sentido do conhecimento ainda que básico, né, de saber analisar uma empresa, de tomar uma decisão, ou você vai para uma plataforma de research, ali onde você tem um apoio de um assessor que vai te orientar, ou você vai para um consultor independente que possa te auxiliar, porque senão você vai tomar decisões porque você acha. E aí você compra empresas que estão ali sem dar resultado, sem distribuir lucro, e com certeza você vai nessa especulação, na maior parte das vezes, ter prejuízo. Tem casos raros, a gente pegou aí aquela avenida de oportunidade que apresentou a Magazine Luiza, acho que por um período aí de quase 2 anos, né? Foi um espetáculo, todo mundo ganhando dinheiro com Magazine Luiza, e hoje a maioria desses devolveram tudo, não foi isso? Sim. E aí acaba pegando a versão, né? Teve um café que eu tomei com um colega que ele falou que não investe mais por conta que perdeu muito dinheiro na bolsa. Sim, talvez... eu tenho um cliente que começou, Gui, que ele falou que não estava começando, mas estava sendo pressionado pela esposa a não fazer porque ele já vinha perdendo tempo. Tanto dinheiro no day trade, porque lá na pandemia muita gente entrou para operar day trade, né, para querer fazer dólar, operar dólar, índice futuro, e saiu até uma matéria falando... 98%, né, acho que dos brasileiros perdem dinheiro lá. Então, é day trade ou é cocaína, né? Você já viu essa matéria? Não. Então, saiu uma matéria nesse sentido, na verdade saiu na revista Você S.A., e a capa da revista era: parece cocaína, vírgula, mas é day trade. Então, assim, qual que era a mensagem central, né? Muita gente pegou ali suas reservas ou até os benefícios que o governo estava dando, foi querer aprender, porque via muito influencer falando: eu faço uma operação aqui, ó, em 5 minutos eu ganho R$1.000. E aí muita gente colocando dinheiro, sendo que é uma operação de elevadíssimo risco, né? Porque é alavancado, e perderam tudo ali. E aí a esposa fica louca, né? Acaba... Com razão, né? Com razão. Não é, você falou desse tema de, não parece uma cocaína, mas é day trade, né? A gente vê isso também hoje nessas apostas esportivas, né? Que é a promessa de dinheiro rápido, onde a porcentagem maior da população brasileira investe nisso, né? Que a palavra certa não é nem investir. Sim, não é investir, né? É especular. Por tudo que você olha sem ciência econômica, você está especulando. Nós estamos gravando isso, é atemporal, né? Quando a gente grava um conteúdo como esse, é atemporal. Pode ser que você vai ouvir depois de anos ali gravado. Então, assim, no momento que a gente gravou esse conteúdo, no mês de maio de 2024, poucas semanas atrás, saiu uma matéria bem relevante sobre a comparação de tamanho entre a Bolsa Brasileira e o número de usuários cadastrados operando aquele jogo do Tigrinho, que é praticamente ali um jogo de roleta de aposta, né? E a gente sabe que é uma programação dentro daquele jogo que a probabilidade vai correr a favor da máquina, que é tirar teu dinheiro. E aí tem um monte de influencers, né, entregando essa proposta, fomentando, e se eu não me engano, o Tigrinho, ele representa 8 vezes o tamanho da Bolsa Brasileira em capital investido, né? Vou chamar investido, mas especulado. Não é esse termo, né? Porque, assim, é um problema cultural, né? A gente está subindo muito a régua intelectual da decisão, porque é uma minoria ainda de público que tem essa questão em pauta. Ou eu pego o dinheiro para empreender, ou eu pego o dinheiro para investir. Empreender e investir são duas formas bem diferentes, né, de aplicar o recurso financeiro ou pessoal ali em geral. Porque cada uma, com as suas próprias características, pode se apresentar ali em momentos ideais. Por quê? A gente pode citar ali alguns pontos ou algumas diretrizes para ajudar o nosso público aqui que está ouvindo a decidir quando empreender ou quando investir.
Quando empreender? Primeiro assim, tem que ter uma ideia central que parte de uma paixão. Porque se não existir uma paixão, vai ser aquele braseiro que rapidamente vai se apagar. Se você tem uma ideia inovadora e você tem paixão por essa atividade, pode ser ali um momento para você realmente desbravar, entender uma dor, né? Você falou muito disso, né, Gui, no podcast anterior, até mesmo no teu próprio negócio. Sim, eu ia complementar dessa forma. Essa ideia tem que ser relacionada a uma dor ou um problema que tem que ser resolvido. Sim, porque essa paixão, ela é crucial para o quê? Para você enfrentar os desafios. Você acredita tanto no teu projeto. Eu tenho um cliente, né, o Marcos Quirino, ele tem um restaurante, ele expressa um sentimento profundo, né, pela história e a trajetória que ele tem de se desafiar. Ele começou muito pequeno, vendendo ali os seus espetinhos e daqueles espetinhos ali ainda só na bandeja, ele alugou um espaço, cresceu, hoje é um restaurante, né? Hoje ele tem ali o delivery, ele tem o iFood, ele tem ali atendimento de mesa, mas ele fala com tanta paixão e isso é fundamental. Ele entendeu que naquele momento, tudo que ele tinha e o único recurso dele, ele tinha que empregar no empreendedorismo. Então a gente já entendeu sobre a paixão e a ideia. Depois eu acho que vem a solução do problema, que é essa dor. Se você identificou o problema no mercado, se você entende que você pode resolver de forma adequada, com diferencial, porque a concorrência ela vai existir em qualquer segmento, aí nós temos também uma questão da habilidade e da experiência. Na maioria das vezes, essa habilidade e experiência ela se aperfeiçoa, ela vai sofrendo, né, melhorias ali. Você tem um melhoramento tanto do negócio, como também seu como pessoal, dono, né? do dono do negócio, né? Eu acho que é essa linha, né, Gui? Sim, sim. Eu acredito que não exista um dia especial para você montar um negócio, mas se você conseguiu encontrar essa dor, você é apaixonado naquilo que você vai se dispor a fazer, vale a pena você arriscar, né, e entrar dentro desse investimento que é o seu negócio, a construção do seu negócio, que vai te permitir ter um retorno muito maior do que você investir em ações, concorda? A gente tem que olhar para o seguinte ponto, né? Dá para ficar rico investindo no mercado geral, né? Quando a gente fala mercado de capitais, você tem bolsa brasileira, bolsa americana, você tem mercados no mundo afora, lastreados dentro de um órgão que fiscaliza, que rege, né, que é uma instituição financeira, bancária ali, de corretagem, mas é possível, de repente, para quem recebeu uma fortuna, uma herança, ou está tendo ali o privilégio de pegar muito dinheiro e diversificar dentro de uma oportunidade de se tornar sócio de várias coisas, né? Mas quando a gente olha para a capacidade geradora de renda, é a transpiração de fato. Você tem que né, se tornar empregado, ter a sua profissão, se desenvolver na sua carreira, seguir ali um caminho, né, uma trajetória, um plano, né, de carreira, ou você empreender e ir para um negócio próprio e conseguir crescer esse negócio. Essa fonte geradora de renda, ela precisa ser aplicada, né? A gente fala muito de você primeiro tem que poupar e depois investir. O que é poupar? Eu já reservei uma determinada fatia. Tá, beleza, isso é um bom sinal. Mas só poupar não basta, porque se ficar debaixo do colchão, você vai deteriorar seu patrimônio, porque a inflação vai comer, né? O tempo vai deteriorar. Agora, se você aplicar, que a gente chama de aporte, faça um aporte, é aquele dinheiro que você separou, você deposita para você distribuir em algum investimento. Investimento qual? No meu livro atual, livro que eu lancei agora no ano de 2024, meu livro tem o título de Prateleiras do Investidor. Nessa oportunidade eu falo de duas prateleiras, da renda fixa e da renda variável, onde você vai ter um amplo leque de opções, né? Você tem vários produtos ali, você tem que entender para você diversificar. Você vai ficar rico? Quanto mais volume, maior o resultado. Se eu pego lá, né, a primeira proposta de livro, que foi fazer 1 milhão com R$300 num período de 30 anos, se valorizar 1% ao mês, bacana, é um horizonte longo. Mas se você investir em bons ativos que se valorizem, você vai antecipar isso, chega a antecipar isso a 1/3 do tempo, Gui. Sim, e se você reinvestir o que você recebe de rendimento desses aportes, você acaba acelerando mais ainda. Exatamente. E lá na frente, cada vez mais você está adquirindo a sua liberdade financeira com a oportunidade de viver desses dividendos, que a gente chama de dividendo. O que é o dividendo? A distribuição do lucro.
ou os aluguéis, quando você fala do setor imobiliário, nos rates também, quando você investe no mercado imobiliário americano, né, no mercado externo. Então você tem a oportunidade. Mas voltando aqui para o lado do empreender e investir, né, uma característica dessa decisão de empreender está relacionado também com a tolerância de risco, né? Porque, imagina, eu estava fazendo uma conjectura, né? A gente vê muito na Bíblia, né? Jesus falava muito da parábola, né? Fala por comparação. E eu estava fazendo uma comparação para um cenário que me foi posto sobre a diferença de uma pessoa comum para um empreendedor. Acho que eu comentei isso contigo? Não me recordo. Teve uma ocasião, né? Eu não vou contar tão detalhes aqui para não expor, de repente, a pessoa que possa estar ouvindo, mas era uma oportunidade que a pessoa tinha para mudar ali a situação financeira dela e ela tinha tudo já encaminhado, tudo preparado e ela não andou de encontro àquela oportunidade, porque ela não enxergava depois da oportunidade o que estava preparado para ela. Ela estava olhando para uma situação onde ela tinha uma consulta e se ela não fosse nessa consulta ela ia perder a consulta e pode ser que ela ia demorar mais de um ano para conseguir uma oportunidade no SUS, e sendo que a entrevista estava já engajada para, né, ela ser aprovada. E aí eu contei essa história. O empreendedor, ele pega lá 1 milhão, ele aluga um espaço, ele contrata pessoas, maquinário, desenvolve um projeto, regaça as mangas e faz acontecer, com um risco gigantesco. E às vezes a gente se acovarda e olha e não consegue ver que se eu fizer encarar aquilo, eu posso mudar a história, a minha história, a história da minha família. Então é uma diferença muito, muito grande você entender esse momento de empreender e o momento de investir. Se você está empreendendo, está gerando renda, você consegue potencializar essas capacidades de investir em vários setores. Vou comprar um apartamento, vou entrar num leilão, vou fazer um consórcio para alavancagem, eu vou comprar terreno, eu vou investir em soja, em feijão, em ações, em fundos imobiliários. Você começa a ter uma visão ampla. E quando investir, Gui? Qual a sua opinião? A gente falou de empreender, agora investir, na sua visão, quando que é o momento? Eu invisto todo mês. Eu acho que não, lógico, existem momentos que o retorno fica mais atrativo, e aí eu acredito que isso está relacionado à taxa Selic, que o mercado consegue oferecer para você como um prêmio, né? E existem meses que estão menos atrativos e tem meses que estão mais atrativos. Mas eu prefiro enxergar isso como um hábito. Então você tem que ser fiel com pouco e para conseguir desenvolver, fazer muito bem com muito. Então se você fizer isso sempre, todo mês, por mais que seja pouco valor de aporte, vai chegar um momento que esse pouco vai ser muito. E aí olhando para a modalidade de fundos imobiliários, ações, mercados de capitais, que é o que você comentou, investiria sempre. Sempre investir. Perfeito. Porque a longo prazo, por que não, né? Para falar a verdade, que o segredo está a olhar a longo prazo. Então, se você fazer isso sempre, lá na frente você vai ter um retorno satisfatório. A gente pode partir do seguinte pressuposto: cultura e mentalidade, né? A gente falou que nós temos aqui chegando aí 3% de investidores brasileiros e lá fora mais de 70%. Cultura, né, onde você tem uma visão. A gente tem bons livros, né? A gente tem aí o Pai Rico, Pai Pobre, que vai te mostrar o lado do empreendedorismo. Aquele pai que poupava para poder ter uma viagemzinha, ter um confortozinho. Mas aquele cara que poupava para investir e alavancar, e ele não queria ser só o cabeleireiro, ele queria ser dono de salões. Ele não queria ser só aquele cara que podia poupar para comprar um cachorro-quente. Ele queria abrir várias barraquinhas de cachorro-quente. Estou dando aqui um molde de exemplo. Quando você tem a mentalidade e cultura associada, as literaturas, né? Você pegar os grandes investidores passando aí ao longo de décadas, né? Eu faço um estudo muito profundo, trazendo desde as épocas de conflitos, né, de guerras, de Primeira, Segunda Guerra Mundial. Como que se comportava o investidor que atravessou esses períodos, né? Todos eles continuavam comprando. Por quê? Como que parte a mentalidade? Talvez você esteja se perguntando: Marconi, fala logo como você faz, né? Guilherme, fala como você faz. Acho que é isso que a gente pode fazer, Gui. Eu vou falar, depois você fala. E você já falou boa parte disso. Pessoal, é o seguinte, prestem muita atenção nisso. A verdadeira mudança de mentalidade vem no seguinte: eu primeiro me pago. O primeiro boleto a ser pago é o boleto chamado o eu
do meu futuro. Quem é o eu do futuro? O eu do Marconi do futuro é a minha ação determinante que promoverá a minha liberdade financeira. Então, quando eu recebo a minha renda, o meu salário, o meu provento, ou os meus lucros, ou a minha mensalidade, eu já designo um determinado percentual para investir. Então, se eu trabalho, imagina você que faz unha, você, olha só, você que trabalha aí no setor da beleza, você que é cabeleireiro, você pode atender num dia, eu não tenho ideia, tô só chutando, você atende, faz, sei lá, 4 mãos, né? Você consegue ali fazer, você manicure, entendeu, sei lá, 10 clientes, 20 clientes. Se a cada cliente você tirar 10% e comprar de ações, imagina que cada cliente que sentar na tua frente, você está enxergando frações da sua liberdade financeira. Não é incrível, Gui? Sim, não, sensacional. Cada contrato de negócio que você fecha para fazer uma análise de solo, dependente se é 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil, você já tem. Quando seus olhos brilham e aquilo faz parte de um projeto maior, porque senão você vai viver pelo dinheiro. Pensa bem, senão você vai estar com 70, 80 anos tendo que trabalhar para viver. Quando você compra a fração da tua liberdade no comportamento de que você tem que pagar-se a si mesmo, primeiramente, tudo muda. Eu acho, para falar a verdade, eu compartilho desse pensamento. Lógico que devem ter pessoas que estão ouvindo a gente que têm dívidas, então a gente não está pedindo para você investir e não quitar suas dívidas. Tudo se inicia através de uma estratégia, de um plano. Então, se você tem dívidas, foca nela, quita essas dívidas para depois você pensar em investir. E antes mesmo de pensar em investir, talvez fazer uma reserva de emergência. Mas para aquelas pessoas que não possuem dívidas e talvez já até construindo sua reserva de emergência, vale a pena você separar uma porcentagem do que você recebe pensando a longo prazo. Para quê? Para não viver a corrida dos ratos, né? Que a corrida dos ratos basicamente é essa, é você trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta e quando você se vê, não tem dinheiro. E aí você vai começar a desejar outros bens, porque você vai estar em ambientes diferentes e você não vai conseguir porque você está sempre nessa corrida do rato. Tem uma, que é a Natália Arcuri, Sim. Que ela fala muito sobre viver 2 escadas abaixo do seu padrão de vida, porque essas 2 escadas abaixo permitem você fazer isso que você comentou, que é se pagar olhando para o futuro. É verdade. É uma consequência nessa mudança de mentalidade que você, a partir do momento que você começa a exercitar esse posicionamento de pagar-se, você vai naturalmente, é uma consequência que você vai olhar para as suas contas, os teus gastos, os teus comportamentos de consumo e vai mudar hábito. Porque você vai entender que você tem um padrão e é muito ruim você dormir com essa sensação de endividamento. É pessoa te cobrando, telefone tocando, é a conta de água, a luz, é a Vivo, porque você fez aquela viagem de forma inconsequente, parcelou lá R$1.000 só porque você foi lá fazer foto naquela praia bonita, legal. Mas é tão estressante, afeta relacionamento, né? Afeta o teu emocional. Humor, né? Então, quando você começa a mudar os hábitos, você vai mudar. Você vai começar a entender que você precisa viver um degrau abaixo. E quando isso não acontece, é muito destrutivo. A vida da pessoa, passam-se anos, né? Quanto a gente vê comum, né? Quantos homens e mulheres que estão já acima dos 40 anos e que ainda moram com os pais e dependem de familiares e muitas vezes até dos avós, né, que recebem as suas aposentadorias ali e bancam, né, os seus netos. Então, essa estrutura, essa base fundamental, ela precisa vir da educação financeira, que deveria partir dos pais. E a gente sabe que isso é muito ainda deficiente, mas a gente pode discorrer, Gui, nessa questão de quando investir. A gente já falou do empreender, né? Quando empreender, mas quando investir, o que a gente olha, né? O capital disponível, porque se eu estou trabalhando e eu consigo fazer com que aquilo sobre, eu vou trabalhar com a sobra? Não é o ideal, primeiro tem que pagar-se a si. Mas olha para o que está disponível, aquilo que você determinou de investir. Depois, analisa onde, ou você busca o conceito do conhecimento de quem já tem, ou você estuda muito bem aquilo que você quer fazer, para você diversificar. A gente contou em um dos podcasts lá sobre aquele cara que comprou tudo na lavoura de milho, lembra? Lembro. Veio
uma praga, destruiu toda a lavoura, ele perdeu todo o bem que tinha, que ele empregou lá na lavoura. Então, se ele tivesse diversificado em vários commodities ali, ele ia perder de um lado, mas talvez ia ganhar mais de um outro, né? O que acontece muito no mercado de ações. E qual que é o outro ponto também? É a questão do investidor, que ele busca viver da renda passiva, que ele entende a linguagem da renda passiva, que é colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. É a minha máxima, né? Eu tenho essa frase máxima aí, que é melhor renda passiva do que salário. Você, quando começou a investir no mercado de capitais, o que te chamou a atenção para você buscar esse conhecimento e iniciar, Gui? Olha, quando eu comecei, teve aquela leva do YouTube, vários YouTubers comentando sobre investir, comprar ações, fundos imobiliários. Naquela época, eu só estava tentando modelar os hábitos daqueles que tinham sucesso. E aí sucesso a gente define que é mapa, então eu separei algumas pessoas que eu tinha como referência e estava tentando entender o que eles fizeram para chegar lá, né? Para ter o sucesso que eu enxergo. E uma dessas ações era investimento. E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas que tinham dinheiro faziam isso. Mas pode ter certeza que nem sempre elas já começaram com dinheiro, elas começaram um pouco para construir seu patrimônio. E aí você entende que isso é um processo de maturação. Despertou esse interesse em investir. Abri uma conta na corretora e comecei. Comecei por conta, olhando alguns consultores, referências, não são nem consultores, eu acho que são influencers, né, nesse mercado. E comecei por carreira só. Até que me apresentaram você, e aí a gente teve uma bela conversa de longas horas, né? Tanto que o santo bateu. Eu falei, Marconi, vamos conversar que a partir de hoje você vai ser meu assessor, meu consultor financeiro. Mas lá atrás o que despertou foi querer mudar a realidade, buscar algo melhor para o Guilherme do futuro, para minha família do futuro e eu sei que é plantando, né? Você tem que plantar. Sim. Todos os dias. Eu me recordo claramente assim o meu início, né, como investidor, mesmo atuando no mercado privado, onde eu trabalhava nas empresas e mesmo atuando ali dentro do financeiro, da parte fiscal, eu investia muito da forma mais previdenciária, mais voltado para os ativos de renda fixa, porque eu tinha objetivos muito, vamos dizer assim, emocionais relacionados à casa própria, né? A residência, e foi assim que eu fiz nos primeiros anos ali que eu acabei fazendo as minhas reservas, né? Ter aquele colchão de segurança e me voltar para o mercado ali para adquirir um bem, né? Um imóvel. Assim eu fiz, com isso fui ampliando a minha carteira de investimento em outros ativos, até que depois de muitos anos eu acabei migrando para o empreendedorismo, porque eu tive a motivação, principalmente, né, de amigos, você e muitos outros amigos e irmãos aí que acabaram influenciando e falando, você precisa tomar essa decisão, faz muito sentido para você, você vai ter mais fluidez, você vai conseguir crescer mais, e o empreendedorismo veio em meio ao medo, né? Então, em resumo, essa decisão entre empreender e investir, ela vai depender muito dos objetivos pessoais, do perfil de risco, né, do capital disponível que você tem, das habilidades, dos interesses, porque ambas as opções, ela tem um potencial de gerar retornos significativos, mas ela é importante, o importante é você escolher a que mais se alinha com as circunstâncias e objetivos do longo prazo. A gente, quando fez a entrevista nossa de bate-papo, falava, Gui, o que você, né, no teu horizonte, você está vislumbrando? O que você quer? Eu quero renda passiva, eu quero aumentar as minhas reservas de geração ali de renda. Como está a sua carteira? O que você pretende? Você pretende imóvel? Você pretende... E a gente foi ali traçando. Então, quando você consegue desenhar tudo isso, você favorece muito a sua mentalidade para trabalhar em prol desse projeto. E é o que você comentou, você tem a sua reserva ali, o dinheiro disponível, seja ele muito ou pouco, crie esse hábito. Lógico, se você falar assim, não, o meu perfil é mais empreendedor do que investidor, faça os dois. Ou começa empreendendo, dê o retorno, invista também, pense a longo prazo. Pense numa renda passiva, um rendimento que te pague, que te gere retorno, sem você desenvolver grandes esforços. Exatamente. Tudo é uma questão de
início. Eu comecei a prestar consultoria enquanto eu trabalhava no setor privado. Eu pegava ali nas minhas horas livres, final de semana, no decorrer da noite, para atender clientes, né? E eu fui ali agredindo, aumentando aos poucos essa carteira até tomar a decisão. Então, de repente, vai ter mais esforço, vai exigir mais horas de trabalho, mas não existe conquista fácil, não existe transição fácil. Você precisa se desafiar. Imagina na época de faculdade, né, Gui? Você se lembra muito bem. Trabalhava o dia todo, enfrentava horas lá numa cadeira acadêmica, saía às vezes da faculdade 11 horas da noite, chegava na tua casa mais de meia-noite para dormir, não é loucura? Para acordar no outro dia 5 horas da manhã. Então, eu vejo meu filho agora tá também cursando faculdade, às vezes é meia-noite e tá lá estudando, tudo exige um sacrifício, né? O mundo, ele é de oportunidades. Todos os dias tem oportunidade, independente se a Selic está alta, está baixa, se o IPCA subiu, se o PIB caiu, se a perspectiva de PIB do ano que vem é menor, a oportunidade está aí. Você tem que se permitir transpirar, debruçar sobre livro, sobre bons conteúdos de podcast, sobre bons materiais de ensino, sobre um curso, ir atrás de boas conexões, boas amizades, racionalizar o supérfluo, até que ponto o supérfluo ele vai me afetar, né? Porque não tem problema você confraternizar, né? Às vezes a gente pode ser radical, de eu estar com o Guilherme, vamos tomar um drink aqui, vamos bater um papo, mas até que ponto isso é sadio ou até que ponto isso vai me desviar dos meus objetivos? O problema é que a maioria, eu vejo que ela está voltada pela expectativa da sexta, do sábado e do domingo. A gente comentou isso, acho que em alguns podcasts atrás, o pessoal trabalhava almejando o final de semana, né? Hoje, igual, nós estamos gravando em uma segunda-feira. As pessoas odeiam a segunda-feira. Quando eu ouço da maioria das pessoas, eu sinto uma satisfação interna. Porque segunda-feira, para mim, é quão bom ao sábado e domingo. Porque eu estou produzindo todos os dias. Isso é uma vida escrava. Você não tem prazer? Tenho muito prazer. Eu faço com satisfação. Porque eu aprendi a descansar quando eu canso. E tudo que eu estou produzindo, independente se é segunda, ou terça, ou quinta, ou quarta, eu tenho contentamento nas minhas relações econômicas, profissionais, sociais, a nossa agenda. Só para complementar isso que você comentou, é a forma que você olha, é a forma que você dá visão para a vida. Então, se você quer desfrutar só do final de semana, consequentemente, alguns dias vão ser pesados. Mas a escolha é sua, porque é a forma que você quis olhar para ela. Agora, se você encontrar desfrutes todos os dias, ou se você ser grato todo dia por conseguir levantar da cama com saúde, para poder trabalhar, e eu enxergo isso uma forma de desfrutar, você pode fazer isso numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado ou num domingo, concorda? Sim. Então nós falamos aqui de quando empreender e quando investir, e entendemos que existem perfis para isso, e aí, lógico, a gente não está definindo que quem é conservador não pode praticar, e a gente recomenda que pratique, porque esses perfis estão relacionados a estado. Você está moderado, você está conservador, ou você está arrojado, e que vale a pena você percorrer tanto o caminho do empreender quanto do investidor, sendo você um CLT, né, ou até mesmo um sócio, um dono de uma empresa. A oportunidade vai estar sempre aí, vai estar por aí. Quando você está, só de você estar incomodado, inquieto, e você gerar suas próprias provocações, isso já vai te mover para uma circunstância favorável. A consequência, e eu acho que a definição é aquela que parece muito, né? É um jargão, mas eu acho que cai bem. Eu nunca perco, porque ou eu aprendo ou eu ganho. Ou eu aprendi com aquele erro ou eu ganhei. Logo então você está ganhando. Exato, Sim. Então eu acho que esse é o caminho. Eu quero concluir aqui a minha fala exatamente com isso. Saiba que se você está tomando ações e você está inquieto com a tua situação, tudo isso que foi falado aqui, entre tantos conteúdos bons, aproveite. Não seja também uma cabeça que só fica ouvindo um monte de coisa, mas comece a colocar em prática,
porque as mudanças acontecem. E aí você nunca vai estar na condição de que perdeu. Ou você vai estar aprendendo, ou você vai estar ganhando. Seria muito importante você entender qual é o seu tipo de perfil e seu momento e fazer uma pergunta no sentido de como você quer estar daqui 3, 5 ou 10 anos. Por isso que você fez essa pergunta pra mim, né? Exatamente. Você quer me pegar? Essa pergunta ela vai conseguir te dar clareza se do que você está fazendo hoje para o seu presente está relacionado ao seu futuro. Porque muitas vezes você está no automático e acaba, sem perceber, fazendo escolhas que não vão gerar o resultado que você quer. Se fazer perguntas, se questionar é muito importante. Pessoal, a gente agradece de coração a sua atenção, teu tempo dedicado para esse conteúdo. O que a gente pede é um conteúdo gratuito, está aí disponível em plataformas como o YouTube, Spotify. Nos segue lá no Instagram, Guilherme Ojeda, tá bom? E a mim, Thiago Marconi, só procurar. Nós também temos aí as nossas redes sociais na publicação e qualquer comentário que você fizer, um assunto que você quer ouvir, né, Gui? Com certeza. Pode compartilhar, pode comentar. Nós iremos filtrar aqueles que fazem sentido para o nosso tema, né, nosso perfil, e será um prazer atender. É isso aí. Pessoal, até a próxima! Forte abraço. Forte abraço.